Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a nossa leitura bíblica, nosso devocional ao nosso Deus. E quanto mais nós assim cremos e confiarmos no que Deus tem para nós, o que Ele tem para nós preparado, o quanto Ele é poderoso para poder mudar e transformar qualquer situação sobre as nossas vidas, porque um Deus que é tão poderoso, um Deus tão onipotente, um Deus que conhece todas as coisas, porque Ele é onisciente, um Deus que é onipresente, está em todos os lugares, um Deus que tem toda a dimensão de abençoar e prosperar aquele que Ele ama, aquele que deseja realmente levantar e colocar numa posição de honra, assim como Ele fez no passado com os heróis da fé, enfim. Olha só então, dando continuidade à nossa leitura bíblica, 1 Crônicas 19. Algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu, e seu filho foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, o filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum o seu pesar pela morte do seu pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas para expressar condolências a Hanum, os líderes dos Amonitas lhe disseram: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Olha só como as pessoas podem inverter uma situação por um momento, por um sentimento, às vezes de pesar, de dor, porque olha só o que disseram, não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou a metade das suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Olha só que situação. Quando lá no passado eles queriam tirar apenas o olho esquerdo, quando o Saul se levantou, naquele momento que ele estava reinando. Os amonitas sempre têm esse tipo de situação, né? Cortar um olho, uma barba pela metade, cortar a roupa pela metade. Olha só. Cortou-lhes a barba, cortou metade das suas roupas até as nádegas e mandou-os embora. Quando Davi soube disso, enviou mais mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e mandou-lhes dizer: fique em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. E vendo Hanum e os amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia e de Aram, Maaca de Zobá, carros de guerra e condutores de carros, por 35 toneladas de prata. Olha só o que tiveram que desembolsar naquele momento, porque viram que Davi estava realmente com sentimentos contra os amonitas pelo que eles fizeram os seus mensageiros ser humilhados. E alugou então esses carros, esses condutores, pagaram 35 toneladas de prata, alugou mais 32 mil carros e seus condutores, e quando contratou o rei de Maaca com suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba, e os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a batalha. E ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas então saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionar-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e posicionou-se contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem mais fortes demais para mim, vem me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for a sua vontade. Olha que liderança deste homem, deste capitão de guerra, dizendo ao seu irmão, dizendo: olha, se
os arameus forem fortes demais para você, venha me ajudar. E se os amonitas forem fortes demais para mim, então você vem e me socorre. E assim vice-versa, quer dizer, sejam fortes, vamos lutar, porque o Senhor faça a sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que dele fugiram. E quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram do seu irmão Abissai e entrou na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. E ao perceber os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviou mensageiros para trazer arameus que viviam do outro lado do Eufrates. E Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Disso Davi foi informado e reuniu todo Israel e atravessou o Jordão e avançou contra eles e tomou linhas de frente, de combate. Mas começando o combate, eles fugiram de diante de Israel. E Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. E quando os vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fez a paz com Davi e se sujeitaram a ele. E os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. Olha que é uma aliança, né? De forma que as pessoas fazem sem direção, se aliou com os amonitas, os arameus, ainda que receberam uma boa quantia, como foi dito anteriormente, mas olha só a destruição que tiveram, os soldados que foram mortos, os carros de guerra, enfim, os condutores. E aí então, quando viram toda essa situação, fizeram então paz com Davi e se sujeitaram a ele. Olha só como isso é muito forte. Quando Deus ele está realmente na frente da batalha, da guerra, como somos mais do que vencedores. E em 1 Crônicas 20, olha só o que diz: na primavera seguinte, na época em que os reis saem à guerra, Joabe conduziu seu exército até a terra dos amonitas e a arrasou. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, Joabe cercou Rabá, a capital, atacou-a e a deixou em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. E ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade, e trouxe também os habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. E houve também depois disso uma guerra contra os filisteus em Gezer. E naquela época Zebecai de Russate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, e os filisteus foram subjugados. Numa outra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Aqui é uma informação a qual o Golias, a qual Davi o venceu, também tinha uma irmã chamada Lami de Gate, e qual possuía uma lança cuja a haste parecia uma lançadeira de tecelão. E numa outra batalha em Gate havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. E assim esses eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Como Deus ele subjuga, destrói, elimina aqueles que são contra o seu próprio povo. Assim Deus levantou Davi, fortaleceu o seu exército, assim os seus comandantes, seus homens de guerra, a qual iam e destruíam tudo pela frente. Tinha gigantes ainda na terra, o próprio irmão de Davi, tinha esse com 6 dedos em cada parte das suas mãos, dos seus pés, poderia dar mais apoio a ele, enfim, não sei qual era essa questão maior, né, por esse dado que a Bíblia deixou claro, mas mesmo assim, por ter algo a mais
não foi páreo para os soldados de Israel, porque Deus estando na batalha, são mais do que vencedores sempre. Então é dessa forma que devemos agir, confiando, acreditando, deixando Deus reinar em nossas vidas, porque é Ele que vai realmente realizar, Ele que vai transformar, Ele que vai prosperar abundantemente. Como Deus fez com Davi, como Ele fez com todo o povo que nele confiou, desde as batalhas que Deus sempre batalhou, desde a do exército, quando saiu de Faraó, quando foram para tomar a cidade de Canaã, Deus sempre foi com o seu povo que estava em obediência com Ele. Então, se assim nós mantemos a nossa fé, nossa fidelidade, nossa sinceridade, nossa honestidade, nossa simplicidade em querer agradar ao nosso Deus, o quanto mais Ele há de nos prosperar e nos abençoar e nos dar a vitória sempre, porque Ele é fiel para isso e muito mais. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele faça justiça, Ele sempre venha com restituição em nosso favor, nos dando vitórias e respostas, porque é Ele que traz a existência, sempre, sempre, em nome de Jesus. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, por essa palavra, meu Deus, pela sua direção, porque sempre o Senhor foi fiel, nunca deixou Davi, os seus soldados serem envergonhados. Meu Pai, sempre o Senhor colocou as tuas mãos para que eles fossem mais do que vencedores. Então, que assim que possamos sempre estar dispostos, meu Pai, a te obedecer, a te ouvir, a fazer a tua vontade, o teu querer, e que nenhum mal, nenhuma situação possa nos impedir de chegar ao lugar desejado. Por isso eu peço a tua presença, eu peço a tua essência, o teu poder, a tua glória, para nos abençoar ainda muito mais, Pai. Então peço de forma encarecida, ser conosco, nos abençoando e nos prosperando abundantemente sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. E o que precisar, pode contar sempre com as suas orações e mensagens, em nome de Jesus. Deus abençoe, fica com Deus.